Senhoras e senhores presentes ao plenário, galeria, imprensa, fotógrafos, senhores deputadas, senhores deputados, antes quero também fazer um registro que o Brasil amanheceu consternado com o falecimento de quase toda a equipe do time da Chapecoense. Nosso pesar a todos os familiares e que Deus conforte toda a família. O que me traz a esta tribuna, mais uma vez, é para tratar de um tema que, na verdade, era para eu ter usado esta tribuna a semana seguinte ao anúncio da reestruturação do Banco do Brasil, mas o grande expediente foi ocupado pelo deputado Raimundo Cotrim, e a semana passada eu tive também representando este parlamento na reunião do Parlamento Amazônico, então não pude me manifestar, mas considero o tema bastante presente, não só porque hoje está em pauta no Senado Federal a PEC 55, que trata do ajuste fiscal do governo federal, como também hoje à tarde, por requerimento do deputado Max Barro, teremos uma audiência pública que vai tratar sobre o fechamento das agências. E quero fazer este pronunciamento de forma escrita para tentar retratar e resgatar a história, deputado Bira. Deputado Zé Inácio, por gentileza. Senhores deputados, senhoras deputadas, tem um orador na tribuna. Com a venha do deputado Edilásio. Obrigado, deputado Otelino. Tratar sobre a reestruturação do Banco do Brasil. Digo que o tema é mais do que atual. Me referia que hoje está em pauta no Senado Federal a PEC 55. E temos a audiência que vai acontecer hoje à tarde. E repito, deputado Bira, faço esse discurso, pronunciamento lido para resgatar e retratar um pouco da nossa história nessas últimas décadas, para mostrar que o que vai acontecer, ou que está sendo anunciado para acontecer com o Banco do Brasil, não está acontecendo por acaso. Isso é fruto do golpe que foi dado neste país e que as forças conservadoras do país, as lideranças políticas conservadoras do país, estão no alinhamento de retomar a política neoliberal que está sendo executada pelo governo Temer. Então, passo agora a fazer o nosso pronunciamento. O Banco do Brasil anunciou um processo de reestruturação que vai afetar milhares de empregados, com o fechamento de 14% das agências e demissão de mais de 9 mil funcionários. Dizem que o fechamento destas agências reduz as despesas administrativas, representando uma economia de 750 milhões, o tal ajuste fiscal. Na reformulação, 781 agências, de um total de 5.430, deixarão de existir. Atualmente, o Banco do Brasil, com 109 mil trabalhadores, 5 mil estagiários, e eu tive a oportunidade, na década de 90, ser estagiário do Banco do Brasil, como estudante de administração da Universidade Estadual do Maranhão, e 5.428 agências em todo o país. No primeiro semestre de 2016, o Banco do Brasil obteve um lucro, que é importante que se diga, de 4,8 bilhões de reais. Ou seja, o Banco do Brasil está muito longe de dar qualquer tipo de prejuízo. Das agências que serão fechadas,
379 serão convertidas em postos de atendimento. O banco ainda não adiantou se os postos terão somente caixas eletrônicos ou um quadro de pessoal reduzido. E é importante que seja esclarecido, deputado Max, nessa audiência que acontecerá na audiência pública de hoje à tarde. O Maranhão vai perder 13 agências em 2017 e pretende ainda aposentar 248 funcionários em todo o estado do Maranhão. Em São Luís, deputado Erivaldo Holanda, serão fechadas as agências do Anjo da Guarda, Deodoro e o Hospital Materno Infantil. E no interior serão fechadas as agências, deputado Marco Aurélio, de Açailândia, no Parque das Nações, Imperatriz, na Praça da Cultura, deputado Antônio Pereira. Serão transformados em postos de atendimento as agências dos bairros da Alemanha e Anil, aqui em São Luís, além das agências dos municípios de Amarante do Maranhão, Itinga do Maranhão, Vejitinga, que recebeu um grande empreendimento de produção, uma empresa de produção de bananas, que pretende gerar mais de 2.000 empregos naquele município, além do forte polo moveleiro que tem no município de Itinga, ficar sem uma agência do Banco do Brasil. Além do Itinga do Maranhão, Lima Campos, Matões, Olho d'Água das Cunhães e Parnarama. Tudo isso, mesmo com a forte campanha contra o fechamento promovido pelo Sindicato dos Bancários do Estado, em conjunto com moradores, movimentos sociais e outras entidades. Junto com essa medida, o banco anunciou um plano de antecipação de aposentadoria incentivada para até 18.000 funcionários, o que pretende reduzir, no mínimo, 9.072 postos de trabalho no Maranhão. É uma aposentadoria incentivada, travestida de demissão voluntária. Para incentivar essa adesão, o banco vai oferecer valor correspondente a 12 salários, além de indenização por tempo de serviço, que varia de 1 a 3 salários, dependendo do tempo de empresa. Senhores deputados, senhoras deputadas, caros ouvintes, essa história, deputado Bira do Pindaré, nós já conhecemos. O programa de demissão voluntária do Banco do Brasil, o chamado PDV, ocorreu nos anos 90, quando Vossa Excelência, inclusive, era presidente do Sindicato dos Bancários no estado do Maranhão. E vendo hoje este assunto como uma das principais manchetes dos jornais, tive a plena sensação de ter voltado ao passado, em uma espécie de regressão, mais exatamente aos tempos em que Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso governaram o país e o Brasil passou a viver plenamente a era neoliberal. Naqueles governos, era só o que se falava: retirada de direitos, perseguição aos trabalhadores e destruição das empresas estatais. Isto é, tudo o que se costuma designar por políticas neoliberais. O fato é que estamos regredindo com esse governo formado por golpistas. Voltamos aos anos 90, vivendo sob o regime do neoliberalismo. Fico imaginando o que acontecerá com esses funcionários do Banco do Brasil que aceitarem aderir ao programa de demissão voluntária, com o país em plena recessão, mercado de trabalho em baixa e que não contrata ninguém. O que será dessas pessoas? Pergunto eu. E naquela época, lembro bem o depoimento do presidente da Associação dos Demitidos Voluntários do Banco do Brasil e ex-funcionário do banco,
e naquela época, como já disse, era estagiário do Banco do Brasil, o senhor José Paiva, onde dizia que o plano de demissão voluntária aconteceu sob coação. Houve um verdadeiro terrorismo para que os funcionários aderissem a tal plano. A dificuldade de recolocação posterior e o fracasso na tentativa do empreendedorismo levaram aqueles que aderiram ao plano a terem dificuldade financeira gravíssima, as quais muitos deles enfrentam até hoje essa dificuldade. Mais de 90% das pessoas que se demitiram não conseguiram recolocação. Os funcionários perderam o plano de assistência médica e até suas casas financiadas pelo banco, devido ao aumento das prestações, também perderam. Naquela época, senhores deputados, foram 28 suicídios contabilizados naquele período. Em 1995, 14 mil pessoas saíram do Banco do Brasil através do plano e, posteriormente, até 2002, aconteceram 50 mil demissões voluntárias. O plano de demissão voluntária fazia parte de um projeto maior do governo Fernando Henrique Cardoso, naquela época, para privatizar o Banco do Brasil, e esse é o que é o debate que nós estamos fazendo nesse momento e remetemos a essa análise histórica. E hoje não é diferente. O terrorismo é o mesmo e já circula pelos gabinetes dos dois bancos a informação de que um processo de fusão entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal poderá ser uma medida dentro do governo Michel Temer e terá a transferência de todas as operações da Caixa Econômica para o Banco do Brasil, com exceção da área imobiliária. Com isso, a Caixa se transformaria em uma agência, apenas uma agência imobiliária, responsável exclusivamente pelo financiamento da casa própria. Essa proposta, como já disse anteriormente, ela não é nova. Ela circulava pelo governo Fernando Henrique Cardoso, mas acabou engavetada por conta das fortes pressões dos sindicatos contrários à ideia e às pressões políticas, principalmente com a vitória do presidente Lula. Esse foi o principal entrave no início dos anos 2000. Agora, acredita-se que essa fusão ela pode acontecer, ela pode, de fato, decolar. Lutamos por um banco público, senhoras deputadas, senhores deputados, que forneça crédito aos trabalhadores e para os pequenos produtores, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e do BB Crédito Acessibilidade, assim como também do microcrédito produtivo orientado. Um Banco do Brasil que esteja a serviço da maioria da população, realizando o financiamento no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES, que tem contribuído para muitos jovens adentrarem as universidades em todo o país. Programas sociais que desempenham importante papel na promoção de políticas públicas que estejam alinhadas à missão de servir o público. Um banco que respeite o povo e seus funcionários. Os sindicatos estão se organizando, definindo um calendário nacional de combate aos ataques promovidos pelo governo Temer contra os trabalhadores. Hoje, milhares de estudantes e trabalhadores de todo o Brasil se preparam para ocupar Brasília. É uma grande caravana, em mais de 300 ônibus que estão chegando à capital federal, representando o movimento estudantil, centrais sindicais e os demais movimentos sociais de todas as regiões do país, realizando um movimento denominado Ocupa Brasília. Será um grande encontro das centrais
de centenas de ocupações que estão acontecendo país afora, das greves da educação federal e mobilizações de resistência do povo trabalhador contra a reforma da Previdência e trabalhista, contra a PEC do teto de gastos e a reforma do ensino médio, a PEC 746, medidas que impõem a conta da crise aos trabalhadores do modo geral. O plano de reestruturação do Banco do Brasil se insere nesse contexto geral de retirada de direitos e de política de corte de gastos, que jogam nas costas dos trabalhadores a conta da crise. É preciso unidade e resistência para barrar este plano. É por isso que as lideranças do movimento social, sindical, estão se mobilizando para estar hoje em Brasília protestando contra o grande ajuste fiscal do governo. Infelizmente, muitos servidores públicos, de classe média principalmente, foram para as ruas atacar o Partido dos Trabalhadores, o governo da presidenta Dilma e o presidente Lula. Governo onde o Banco do Brasil foi decisivo para o Brasil enfrentar a crise financeira de 2008 e 2009 e para implementar políticas públicas fundamentais para a redução da pobreza e da desigualdade. Governo que sempre mostrou que é possível conciliar o banco de mercado com o banco público, inclusive potencializando a rentabilidade e estimulando a atividade econômica, gerando lucros extraordinários, maiores até mesmo do que na época do governo Tucano FHC, provando que adotar uma política expansionista de integração do banco com objetivos estratégicos para o desenvolvimento do país não dá prejuízo. Ao contrário, aumenta a participação do mercado e sua rentabilidade. E ainda assim, cumpre o seu papel social. Então, para concluir, senhores deputados, senhor presidente... Deputado Inácio, me conceda uma parte, por gentileza. Em seguida, o deputado Rafael Leitor, Zé Inácio. Concedido a parte ao deputado Bira do Piraré. Deputado Zé Inácio. Deputado Rafael Leitor, em seguida. Deputado Zé Inácio. Em seguida, a parte já concedida ao deputado Rafael Leitor. Deputado Zé Inácio, posso prosseguir? Obrigado. Fica à vontade. Queria cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento. É um tema de extrema relevância no momento presente do Brasil. E eu, particularmente, tenho uma atenção muito especial para esta causa, porque sou vinculado à categoria bancária, fui presidente dos sindicatos bancários, e Vossa Excelência tem razão, porque, de fato, a gente já assistiu esse filme. E eu era presidente dos sindicatos bancários quando todas essas medidas foram adotadas e nada disso resolveu a situação nem do banco e nem do país. E aí vem esse governo agora, né, andando pior do que caranguejo, porque caranguejo anda de lado. E ele está andando para trás, né, num retrocesso histórico. Não é assim que nós vamos resolver a crise brasileira. É bom que se frise isso. A crise é real, nós sabemos, mas não é uma crise de despesa, por causa da elevação de despesas. A crise no Brasil é por conta da queda de arrecadação. Então, como é que você vai resolver o problema da arrecadação diminuindo a atividade econômica? É um contrassenso. Fechar agências do Banco do Brasil significa diminuir a atividade econômica no país. Porque cada agência dessa, que funciona em qualquer município ou bairro, leva para esse município ou para esse bairro atividade econômica, leva circulação de dinheiro, leva crédito, possibilidade de desenvolvimento. Então é um retrocesso, é um contrassenso que não resolve o problema da crise brasileira. É por isso que muitos não entendem o governo do Estado do Maranhão, que aqui, ao invés de fazer o que o governo Temer faz, nós estamos fazendo um movimento inverso, que é o que os economistas chamam de movimento anticíclico.
Quando a economia está em crise, está retraída, a política do governo tem que ser uma política de expansão e não de encolhimento. E é exatamente isso que o governo está fazendo, o governo brasileiro, quando resolve fechar agências do Banco do Brasil. Se vier fechamento de agência da Caixa Econômica, pior ainda, ou mesmo fusão dessas duas instituições, pior ainda mais a situação. Nós não queremos isso e não precisamos disso. A PEC é um erro, a PEC 55, porque congela investimentos por 20 anos. Tudo que o governo está fazendo, na verdade, visa única e exclusivamente beneficiar o grande setor da economia chamado setor financeiro. É este setor que ganha com a PEC 55 do congelamento e é este setor que ganha também com o fechamento das agências do Banco do Brasil. Eles sonham com a privatização do Banco do Brasil. Eles sonham com a privatização da Caixa Econômica, porque são os maiores bancos em funcionamento no país e são bancos públicos. São bancos públicos, bancos que cumprem seu papel social, mas que têm um forte retorno comercial. Agora, eles querem fechar tudo. Eles querem fazer o que Fernando Henrique não conseguiu, que foi fechar a Caixa Econômica, fechar o Banco do Brasil ou privatizá-los, para entregar para o Bradesco, para o Itaú, para o Santander, para o HSBC, que são os grandes conglomerados que hoje controlam o mercado financeiro brasileiro. Isso nós não podemos permitir, porque isso é contra a população brasileira. Por isso, cumprimento Vossa Excelência, confirmo a presença hoje na audiência pública. Já falei com o deputado Max Barros, que também é o autor do requerimento desta audiência, e nós estaremos juntos hoje acompanhando o debate com a Superintendência do Banco do Brasil. E nós estaremos juntos nessa luta, porque essa luta é de todo o povo brasileiro. Muito obrigado e parabéns. Incorporo as suas falas, seu pronunciamento, ao meu. Deputado Beira, e você que foi presidente do Sindicato do Bancário, eu fiz questão de registrar isso aqui, passou por todo esse momento, principalmente na década de 90, e enfrentou essa crise que tinha como objetivo, à época, privatizar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. E eu fiz questão de fazer esse pronunciamento, e no início eu até destaquei, que essas coisas não estão acontecendo por acaso. Nós não estamos desconectados da realidade, muito embora uma medida administrativa, mas não estamos desconectados da realidade política. É por isso que eu acho coerência da parte de Vossa Excelência e incoerência de muitos daqueles que defenderam o golpe e agora se posicionam contra o fechamento das agências. Era para ter pensado no Maranhão, para ter pensado no Brasil, para ter pensado nos trabalhadores, antes de dar aquele voto, o sim, pelo golpe, que está representando, neste momento que estamos vivenciando, a retirada de direitos e o enxugamento de empresas estatais, de órgãos públicos, para preparar para a privatização no futuro. Eu concedo a parte agora ao deputado Rafael Leitor. Parabenizar Vossa Excelência, deputado Zé Inácio, pelo seu pronunciamento. Realmente é um momento de alerta para toda a sociedade brasileira, porque não se concebe fechamento das agências do Banco do Brasil, principalmente no nosso estado, onde há a carência de serviços públicos. O Banco do Brasil, em 2015, registrou uma lucratividade de quase 15 bilhões, ou seja, praticamente o orçamento que nós estamos votando agora do governo do estado do Maranhão, e a gente fica perplexo sem saber qual é a necessidade dessa diminuição dos serviços. Ora, o Banco do Brasil é um banco estatal que tem sim que oferecer serviços públicos, principalmente no momento que nós estamos passando. Essa lucratividade ela deve ser revertida em pequenos negócios, principalmente na agricultura familiar, como bem Vossa Excelência explanou, nos pequenos negócios, no empreendedorismo, para que, inclusive, o país consiga sair dessa situação difícil. A partir do momento que você há uma política de fechamento de agência, de aposentadoria voluntária, há um processo de se desconfiar de um processo de transição para uma fusão ou uma privatização. E isso nos leva a ficar em sistema de alerta, porque é uma instituição pública que deve continuar sendo pública, porque se fosse uma instituição que desse prejuízo ao Estado,
se tivesse os argumentos que o Estado não conseguiria arcar, mas pelo contrário, é um banco que está entre os maiores lucratividades do país. Não tem essa necessidade de ter essa diminuição de serviço. Pelo contrário, era que aumentar. Há necessidades, por exemplo, inclusive no meu município, que são 170 mil habitantes, que nós temos apenas uma agência do Banco do Brasil. Município de Matões e o município de Parnarama, que teriam, cada um tinha agência, tanto em Matões quanto em Parnarama, foram fechadas e transformadas em ponto de atendimento. Ou seja, cidadão de Matões, cidadão de Parnarama que precisar utilizar um serviço de banco, terá que percorrer mais de 100 quilômetros para poder achar uma agência do Banco do Brasil. Então, fica aqui, quero que Vossa Excelência some-se à sua luta. Nós também somos veemente contra esse fechamento de agências e a gente espera que a unidade, que a luta, mais uma vez, vença esse processo que nos assombra e nos deixa em estado de alerta. Agradeço o seu pronunciamento. Para finalizar, quero reconhecer e também me somar a todos os deputados que anteriormente já se pronunciaram a respeito desse tema. Parabenizar o deputado Max Barro pela iniciativa que fez um requerimento aprovado por esta mesa diretora, no sentido de fazer uma audiência pública que chamará a Superintendência do Banco do Brasil para se explicar perante ao nosso parlamento, ao parlamento estadual, que é a Casa do Povo, que representamos aqui os maranhenses, e dizer que a Assembleia Legislativa, representada pelos seus deputados, não ficarão calados diante dessa situação. E, para finalizar de vez, presidente Otelino, quero dizer que o Banco do Brasil, muito embora seja um banco de economia mista, mas tem uma forte característica de um banco público, assim como a Caixa Econômica, tem que cumprir um papel social, além da elevada lucratividade que tem esses bancos, porque eles estão inseridos no mercado de capital, mas tem que cumprir a sua função social. E cumprir a função social é fazer com que os bancos, tanto o Banco do Brasil como a Caixa Econômica, eles possam estar em todos os municípios maranhenses ou nas principais regiões do Estado, para que a população, não só a de maior poder aquisitivo, mas a população pobre desse país, possa ter acesso aos bancos. E não só acesso ao crédito, mas também acesso, através desse banco, muitos trabalhadores, muitos brasileiros têm acesso a várias políticas públicas, como Bolsa Família, aposentadoria, que deixamos de viver aquele tempo no passado em que, para receber um benefício da Previdência, as pessoas tinham que se deslocar. No caso da nossa região, da Baixada, muitos tinham que ir para a cidade de Pinheiro, porque não tinha bancos em outras cidades da região, ou até mesmo vir para a capital, São Luís. E essa realidade que nós não queremos mais vivenciar, não queremos mais voltar ao passado, não podemos mais admitir nenhum tipo de retrocesso. É um tema que é uma pauta nacional, mas eu acho mais do que importante discutir também os temas nacionais aqui no Parlamento Estadual. Muito obrigado.